Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a nossa resolução de exercícios e também uma breve revisão sobre o conteúdo de trabalho e energia, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a nossa lista de exercícios, né? Então vamos colocar aqui, revisão, trabalho e energia. Professor Gabriel Barreto. Ótimo. Antes, propriamente, de eu resolver os exercícios, eu gostaria de trazer vocês aqui para o final, para a gente fazer um resumo do que é, na verdade, quais são as equações de trabalho e energia. Não vou me delongar em explicações. Sugiro que, se você tenha dúvidas em explicações, que você consulte o seu livro-texto, que você busque outros livros-textos, outras aulas aí no YouTube, que não são minhas, que eu não tenho gravado, mais de teoria. E aqui a gente vai para uma parte mais de executar mesmo. Então vamos lá. O trabalho, só diminuir um pouquinho a letra. O trabalho é a medida do esforço, né? Uma definição meio difícil, né? Ele é dado pela letra tal, que é uma letra grega, dessa maneira. Tem alguns outros livros que podem simbolizar isso dessa maneira aqui, mas a gente optou por falar disso aqui. E o trabalho, ele vai medir a quantidade de energia ali que tem a ver no sistema com força, com deslocamento, enfim. Então a gente viu de três maneiras, três equações, né? Perdão. A primeira equação era que o trabalho de uma força constante era igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo. O que é esse cosseno desse ângulo? Este ângulo aqui é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, por exemplo, a partir disso, a gente já pode fazer uma pergunta que estava no teste aí de vocês, que é: existe trabalho negativo? Sim. Qual vai ser a situação que você vai ter um trabalho negativo? Bom, vamos falar primeiro do trabalho positivo, depois do negativo e do trabalho nulo. Quando que o trabalho vai ser positivo? O trabalho será positivo quando a força e o deslocamento estiverem na mesma direção. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa que está empurrando uma caixa. Você tem um vetor força para cá, um deslocamento também para cá. Qual o ângulo formado entre dois vetores paralelos? 0 graus. Então, aqui o ângulo θ é igual a 0 graus. Se o θ é igual a 0 graus, o cosseno de 0 é igual a mais 1. Ou seja, se a força e o deslocamento estão na mesma direção, o trabalho vai ser positivo. E o que significa isso em termos práticos, né? Não só matemáticos? Significa que aquela força ela auxilia o deslocamento. Então, se o trabalho é positivo, a força auxilia o deslocamento. Tá. Quando que o trabalho vai ser negativo, né? Vamos colocar aqui trabalho negativo. Trabalho vai ser negativo quando a força se opor ao deslocamento. E aí eu gosto de um exemplo claro, né? Imagina o seguinte: imagina que você tem essa mesma situação de alguém empurrando a caixa, só que o deslocamento da caixa está para cá e a força de atrito está para cá, que é o prático é o mais comum da força de atrito, tá? Contrário ao deslocamento, né? Olha só, agora qual o ângulo formado entre esses dois vetores aqui? Não é mais 0 graus, o θ agora é de 180 graus. Logo, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. O que significa isso em termos práticos? Significa que a força atrapalha o deslocamento. E olha que legal. Eu acho que é bem relevante a gente comentar que o trabalho calculado numa situação nunca é o trabalho da história da situação, é o trabalho de forças específicas. Por exemplo, se você tem uma situação muito complexa, assim, olha só, se você tem um plano inclinado, você tem um bloquinho aqui que está preso por uma mola aqui, e ele tem atrito para cá, né, sei lá, enfim, mas a tendência dele é cair, não sei o que. Gente, o trabalho, ele é sempre, você vai sempre ter que calcular o trabalho da força. Então, por exemplo, eu não posso falar que o trabalho nessa situação é positivo. A pergunta é: o trabalho de qual força?
Porque aqui a gente tem peso, a gente tem normal, a gente tem força elástica, a gente tem atrito. Então, o trabalho de qual força ajuda o deslocamento e qual o trabalho atrapalha, né? Então, o trabalho é sempre de uma força. Então, o trabalho de uma força. E quando que o trabalho vai ser zero? O trabalho será zero, nulo, quando você tiver uma força que não ajuda e nem atrapalha o deslocamento. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Imagina que tem uma pessoa aqui que está caminhando nessa direção. Então, o deslocamento dela é nessa direção aqui. Só que nas costas dela, vamos colocar nas costas não, vamos colocar uma criança aqui apoiada. Vamos supor que tem uma criança aqui apoiada na cacunda aqui. Olha, a criança tem uma força-peso para baixo. Acontece que, olha, se a gente for pegar esses dois vetores, força-peso e força-deslocamento, ou força não, deslocamento. Nesse caso, o peso e o deslocamento são perpendiculares, então eles formam um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é zero. E o que significa isso em termos práticos, né? Significa que aquela força não ajuda e não atrapalha diretamente o deslocamento. Por que eu posso falar que ela interfere indiretamente? Galera, porque se você tem uma pessoa nas suas costas, indiretamente ela vai aumentar sua força, peso, na verdade não, peso do conjunto. E isso vai aumentar a força de atrito, né? Imagina uma situação de deslocamento, enfim. Então, indiretamente atrapalha, mas diretamente não atrapalha nem ajuda, porque não está fazendo uma força que realmente causa aquele deslocamento para frente, beleza? Isso aqui é um resumo do trabalho de uma força. E que tipo de força é essa, né? Que eu esqueci de falar aqui. Força constante. Tá. Tem outras forças não constantes? Tem. O trabalho da força não constante eu vou deixar para o final. Mas existe uma força que é a força-peso. E muitos livros discriminam o trabalho da força-peso de maneira diferente. No fundo, tá aqui, ó. Deixa eu assim. No fundo, para calcular o trabalho de força-peso, você precisaria só isso aqui. Mas os livros eles deixam de maneira diferenciada o trabalho da força-peso porque ajuda a gente a lembrar a equação pronta. Como é o trabalho da força-peso? Vamos colocar aqui. 2. O trabalho da força-peso. Então, T peso. E ele pode ser mais ou menos mgh. Aí você pode perguntar, de onde vem essa equação? Bom, no fundo, para fins práticos aqui de uma pessoa na Terra, o peso ele é uma força constante. Então você poderia pensar, poderia fazer aquilo lá em cima. E é isso que a gente vai fazer. De onde vem? Vamos colocar aqui de cinza para poder só mostrar de onde vem aqui a equação. De onde vem? Lembra que o trabalho da força não é F vezes D vezes cosseno do ângulo? Força-peso a gente não calcula sendo M vezes G. O deslocamento da força-peso é um deslocamento na vertical. Então a gente troca isso aqui por H. E o cosseno pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender do quê? Do sentido. Por que a gente coloca esse mais ou menos aqui? Porque é o seguinte. Vamos desenhar uma outra situação aqui que já é uma situação prática. Imagina que você tem uma escada dessa magnitude aqui de intensidade. Beleza. E uma pessoa está aqui e ela vai subir essa escada. Quando ela vai subir, então vamos colocar lá na subida e aqui descida. Quando ela vai subir, ela vai ter um deslocamento na vertical para cima, concorda? E a força-peso dela vai estar para onde? Para baixo. Opa, então nessa situação, o peso ele atrapalha o deslocamento. Então na subida, se a gente analisar, volta um pouquinho o vídeo aí. Você vai ver que a força e o deslocamento estão em sentidos opostos. Se a força e o deslocamento estão em sentidos opostos, ou seja, sentido oposto, o trabalho ele vai ser o quê? Negativo. Agora, quando essa pessoa for descer aqui, o peso vai estar para baixo e o deslocamento também vai estar para baixo. Aí a gente cai no outro caso, né? Que os sentidos são iguais. Se os sentidos são iguais, o trabalho é positivo. Então é por isso que a gente resume sendo o cosseno ou mais ou menos. Então a gente traz esse mais ou menos para cá, para trás, né? Traz ele para cá. Boa. Então o trabalho da força-peso é mais ou menos mgh.
retornando para aqui para cima. Tá bom? Boa, muito bom. Como eu falei para vocês, tem o trabalho da força variável. Como que calcula o trabalho da força variável? Assim, trabalho da força variável. Bom, a força variável, ó, a gente não pode encaixar a força variável nessa equação aqui, porque isso aqui daria uma equação dentro de uma equação, né? Uma função de função. Então, e a pergunta é, bom, se uma força é variável, eu tenho que entender como ela varia. Como que ela varia? Bom, eu posso ter uma força que varia de maneira esquisitíssima. Ou posso ter uma força que varia de maneira linear ou não linear. Enfim, então tudo depende. Então, nesse caso aqui, para calcular o trabalho de uma força variável, a gente sempre vai ter que ter associado um gráfico para mostrar como aquela força varia. Então, vamos criar uma situação aqui. Vamos criar uma situação assim. Vamos supor que você tem uma força, vou colocar aqui F e D. Uma força que, conforme o deslocamento aumenta, ela aumenta assim. Bom, como que eu calculo o trabalho dessa força? Porque para cada ponto aqui é diferente, né? Então não tem como eu usar só um valor. Tem que usar todos os valores. Só que antes de eu explicar isso aqui, eu vou agora trazer para uma situação mais clássica. Beleza, isso aqui é o que eu quero calcular. Vamos calcular. Agora imagine que é uma força assim, ó. Um gráfico assim. Qual é a informação que a gente tem de um gráfico de uma força que faz isso aqui, ó? Aí você pode falar, uai, assim a força não varia, ela é uma força constante. Como que a gente calculava o trabalho de uma força constante mesmo? Era F vezes D vezes o cosseno do ângulo, né? Em resumo, se a força e o deslocamento estavam na mesma direção, era só força vezes deslocamento. Só que você entende que nesse gráfico 2 aqui, nesse aqui, se eu calcular força vezes deslocamento, no fundo eu vou estar calculando essa área aqui, ó, que é base vezes altura. Concorda? Força vezes deslocamento. Isso aqui, então, seria o trabalho. Então, neste caso aqui, para eu calcular o trabalho de uma força variável, no fundo, eu vou estar calculando o quê? A área aqui. Somente isso. Entendido? Boa, então vamos colocar aqui trabalho. Aí. Eu vou pausar aqui para mutar o meu WhatsApp, porque senão vocês vão ficar achando que é de vocês. Rapidinho. Pronto, voltei. Beleza, então, para calcular o trabalho de uma força variável, é só calcular a área do gráfico, né? Então, eu vou trocar essa palavra gráfico aqui por área. Área abaixo da curva. Até o eixo X. Pronto. Aí você fala, mas não é uma curva, mas a gente chama de curva aí na matemática, mesmo que seja reto. Tudo bem, então, trabalho é isso aqui. Resuminho de trabalho. Boa. Vamos falar agora de energia. A energia é uma grandeza física que é difícil de ser descrita. Falar energia é isso. Então, eu sempre fujo dessa pergunta e digo como ela se manifesta, né? Mas uma coisa que é relevante falar, até para o trabalho. O trabalho é uma quantidade, é uma grandeza física que é uma grandeza escalar. Ou seja, não tem direção. Então, quando a gente calcula o trabalho aqui positivo e negativo, ele só vai dizer se está ajudando ou se está atrapalhando. Ele não fala se é para cima, se é para baixo, para um lado ou para o outro. Beleza? Então, na energia, vamos lá, falar de energia agora. Energia. Eu vou te ensinar, então, como que você identifica se uma situação tem energias ali contida. E a primeira maneira de você ver é se você tem movimento. Se você tem movimento, você tem energia. E a outra maneira é se você tem possibilidade de movimento a partir daquela situação que o corpo se encontra. Então, só que essas energias vão ser energias de dois tipos diferentes. A energia do movimento é chamada energia cinética. E a energia da possibilidade, da potência, que não é um ato ainda, é energia potencial. Beleza? Então, essas duas são as duas energias que tem. Dentro da energia potencial, você tem vários tipos, são várias maneiras possíveis que você pode ter de ter uma energia, ou de ter movimento a partir de uma potência, né? É isso. Tá, como que calculam-se essas duas energias? A energia cinética, a gente geralmente coloca EC, é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2.
Energia potencial, como eu falei, são vários tipos. Mas os tipos mais comuns é energia potencial gravitacional. Deixa eu escrever isso aqui. Ou só então EPG, né? Tá, EPG. Vai ser igual a mgh. Opa, professor, é igual ao trabalho da força? Sim, da força de peso, né? Sim, só que é sempre positivo. Energia potencial elástica, que é uma potencialidade de movimento a partir da elasticidade, que geralmente a gente coloca sendo EPE. É dado por kx ao quadrado sobre 2. Sendo que K é a dureza da mola do elástico, x é a elongação, enfim. E é isso. Tem outros tipos de energia potencial? Sim, energia potencial elétrica, energia potencial química, mas vamos ficar com essas aqui. Tá, e tem uma coisa nova que a gente precisa saber, que é a energia mecânica. A energia mecânica, geralmente descrita por EM, ela não é outro tipo de energia. Ela é a soma de todas as energias do sistema, ou seja, energia cinética mais energia potencial. E isso aqui é a parte importante. Ou seja, não que as outras não sejam, né? Mas isso aqui é muito importante. Por quê? Nos sistemas que têm energia, vamos colocar... A gente vai ver isso exaustivamente nas questões. Mas a gente vai ver que tem sistemas que têm energias, como por exemplo, vamos colocar uma situação assim, vamos colocar uma bolinha descendo pela rampa. Vamos lá. A bolinha que parte do repouso e desce pela rampa. Ela inicialmente tem uma energia, se a velocidade dela inicial é 0, ela não tem energia cinética, mas ela tem energia potencial gravitacional. Então, energia cinética 0 e energia potencial gravitacional é diferente de 0. Conforme a bolinha desce, ela ganha velocidade. Então, se ela ganha velocidade, a energia cinética passa a ser diferente de 0. E ao chegar aqui bem na parte de baixo, vou até trazer a bolinha mais para baixo aqui, ó. Ela não tem mais altura, então ela não tem energia potencial gravitacional. Uma energia se transforma na outra. Então, uma energia se transforma na outra. Por que eu estou falando isso? Porque nos sistemas onde a energia mecânica... Perdão, deixa eu falar assim. Onde você não tem perdas de energia, a energia é roubada, a gente chama esse sistema de sistema conservativo. E o outro exemplo é um sistema não conservativo, que é o quê? Significa que a energia ou ela é roubada ou ela é acrescentada. A gente fala muito de sistemas não conservativos de energia roubada. Mas, por exemplo, pode ter um sistema não conservativo de energia que aumenta, né? Por exemplo, um exemplo bem aleatório que vem na minha cabeça. Quando você está jogando aquele joguinho pinball, não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas aquele joguinho de pinball, se a bolinha vem lá, ela vem com energia, e você bate no negocinho bem na hora, assim, ela vai pra cima com tudo, você acabou de acrescentar energia ali, você forneceu um trabalho àquela bolinha, então é um sistema não conservativo. Tá, mas o que vai ser isso? No sistema conservativo, a energia mecânica do sistema, ela não varia, então a variação da energia mecânica é 0. Logo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E no sistema não conservativo, a variação da energia mecânica não é 0. Então, ela vai vira o quê? Vira trabalho da força. Então, a gente vai ter que lidar com essas duas equações aqui para resolver diversas questões. Beleza? Bom, tá aqui. Isso aqui é o que a gente viu de revisão. Nossa, 18 minutos de revisão. Enfim, agora propriamente a gente vai para as questões, tá? Então, vamos lá. Tome um ar. Eu vou tomar um gole d'água aqui enquanto isso, para a gente começar as nossas questões. Espero que você já tenha feito, tá bom? Primeira questão. Eu vou anotar o tempo aqui. Um jovem empurra um bloco com uma força horizontal constante de 80 newtons. Considerando que o movimento tenha sido de A até B, calcule o trabalho realizado por ele. Vamos lá, a força está para onde? Para cá, né? Força. E o deslocamento? Para cá. Se você é bom, você prestou atenção. Se força e deslocamento estão na mesma direção, o trabalho vai ser o quê? Positivo. Mas vamos fazer isso com muita calma. Vamos lá. O trabalho de uma força constante é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho vai ser a força que ele faz, que é de 80 newtons.
O deslocamento, você pode achar aqui no chão, ó. Tá bem aqui, ó. É de 20 metros. E o cosseno do ângulo? Bom, aqui eu tenho 2 na mesma direção. Cosseno de 0 é mais 1, é positivo. Professor, você vai dizer pra gente, na prova, o cosseno dos ângulos? Olha, se você entender que o sentido ser igual, o trabalho ser positivo, o sentido ser oposto, o trabalho ser negativo, tá? E se for perpendicular é 0, suficiente. Então isso aqui vai dar basicamente 80 vezes 20, que dá 1.600 positivo, né? Joules. Isso aqui é relevante que eu não falei, acabei de reparar. A unidade tanto de trabalho quanto de energia é medida em joules. Repara bem que não tem uma seta aqui em cima do trabalho, dizendo que é um vetor. Não é, é um escalar, tá bom? Então, mais 1.600 joules. Isso aí é o trabalho que ele realizou. 2. Essa aqui já passa a ser de energia. Por que eu não coloquei na nossa lista muitos desses de trabalho? Porque a gente fez uma lista revisional só de trabalho. Se você procura aí no fundo da sua mochila que você vai achar. 2. Um corpo é abandonado do ponto A com velocidade nula. Determine qual será a velocidade dele ao passar por B. Uma coisa que eu queria falar antes de resolver essa questão é a seguinte. Por que é bom trabalhar com energia? Olha só, eu poderia fazer essa questão por forças mesmo. Só que para isso a gente teria que ter o ângulo aqui. A gente teria que decompor a força-peso, calcular o Px. Isso aqui dá muito trabalho. Agora imagina que essa rampa ela seja assim, ó. Pior ainda, né? Ou seja, eu teria que calcular um monte de coisa. Mas por energia você não precisa fazer nada disso. É só aplicar energia, que é um valor escalar, que a questão sai pronta. Então, olha, eu acredito de verdade, piamente, que na prova do PAIS vão ter questões de energia. Porque o PAIS tirou cinemática da ementa. E porque você consegue realizar questões com sistemas complexos que você consegue resolver só por conservação da energia. Tá, enfim, vamos voltar. Então, ó, beleza. No topo, você tem um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. E não tem energia cinética que está parado. Quando ele começa a cair, ele começa a transformar uma energia na outra. Quando ele chegar lá embaixo, ele já virou tudo energia cinética e a energia potencial gravitacional foi embora. Aí você fala, putz, mas como que eu faço para saber isso? É um passo a passo que você vai fazer para todas as questões. Qual é o passo a passo que você vai ter que fazer para todas as questões? O celular mandou tomar água, vou tomar água. É o seguinte, a primeira pergunta é: este sistema, ele é conservativo ou dissipativo? Se faça essa pergunta aí, olha para a questão, se preciso, pausa e responde essa pergunta. O sistema é conservativo ou dissipativo? O sistema ele é conservativo. Por quê? Porque não tem nenhuma energia que rouba ou acrescenta energia ao sistema. Você vê isso por isso aqui, ó. Ele fala que o chão é liso. Logo, se o chão é liso, não tem o quê? Atrito. Então, agora começamos a questão. Se ele é conservativo, eu tenho que delta é m é igual a 0. Logo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Lembra lá, como que a gente calcula a energia mecânica mesmo? Não é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Dessa forma. Boa. Então, o que eu fiz? Eu só abri aqui, ó, a energia mecânica inicial, que é cinética inicial mais potencial inicial, e final, energia mecânica final mais cinética final mais energia potencial final. Agora, vamos fazer uma análise. Energia cinética inicial no sistema. A gente está considerando inicial aqui no ponto A. Energia cinética inicial, 0. Por quê? Porque ele está parado. Abandonado do repouso. Aqui, ó, cadê? Com velocidade nula. Fala aqui. Mas ele tem energia potencial? Tem. De qual tipo? Gravitacional. Que é como? mgh. Energia cinética final. Ele tem energia cinética no ponto B? Com certeza. Ele passa lá a 1.000.000. mv ao quadrado sobre 2. E ele tem energia potencial final? Não tem. Então, 0. Meu objetivo aqui é encontrar o que mesmo? Velocidade. Posso cortar as massas que estão presentes dos dois lados. Passo 2 multiplicando. V ao quadrado é igual a 2gh. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes a altura, que é 5. Você pode conferir aqui. Isso aqui dá V ao quadrado igual a 100. Se V ao quadrado é 100, V é igual a raiz de 100, né? Logo, a velocidade de 10 metros por segundo.
Então a bolinha passa aqui, ó, aqui embaixo, com velocidade final de 10 metros por segundo. Tudo bem? Boa. Exercício número 3. Um pequeno bloco é lançado horizontalmente com velocidade de 5 metros por segundo, conforme indicado. Desprezando qualquer fricção, qual a altura d que ele consegue avançar ao máximo no plano inclinado? Desprezando qualquer fricção. Galera, isso aqui fornece pra gente o coração da questão, que é o quê? O sistema ele é o quê? Conservativo. Professor, tem como fazer essa questão aí por forças? Não. Por que não? Ele não fala a massa do bloco, né? Vocês se remexem aí quando vocês veem que não tem a massa. Por coisa não vai dar pra fazer, não. Pelo menos, não. Talvez dê, mas dá mais trabalho. Então, se é conservativo, variação da energia mecânica é igual a zero. Logo, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Presta muita atenção. Vou considerar a parte inicial aqui. E a final quando? A final aqui, quando ele para. E eu vou calcular aqui o D, né? Eu quero calcular o D. Tá bom, deixa assim. Tá bom. Energia mecânica inicial. Energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Energia cinética inicial tem? Tem. Ele está com velocidade, então coloca lá mv² sobre 2. Energia potencial inicial tem? Não, não tem altura. Energia cinética final tem? Não, porque ele para aqui em cima. A velocidade final é zero. Energia potencial tem? mgh. Mesma coisa da outra. A gente corta as massas. Vamos fazer para a parte matemática aqui agora. Corta as massas. Só que agora eu não quero calcular a velocidade. Eu quero calcular o que? A altura. Então eu vou isolar a altura aqui. Se eu tenho a altura que está aqui sendo multiplicada pelo g, eu passo o g dividindo. Então vai ficar a altura é igual a v² dividido por 2g. Substituindo os valores vai dar 5² sobre 2 vezes 10. 25 sobre 20, que dá 1,25 metros. Olha só, a gente calculou a altura. A altura está aqui, galera. E, na questão, ele está perguntando a altura? Não. Ele está perguntando o quê? O D. Opa, então vamos fazer um negocinho aqui. Se ele está querendo saber o D, isso aqui não é um triângulo? Olha só, vamos lá. Eu tenho aqui o ângulo, eu tenho o cateto oposto, e eu quero calcular a hipotenusa, que é o cateto adjacente, né? Como que eu relaciono cateto oposto e hipotenusa? O nome dessa relação trigonométrica é seno. Então, vamos colocar aqui. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Qual o ângulo que a gente tem aqui? 30 graus. Então, vamos colocar seno de 30 é igual a cateto oposto, que a gente acabou de calcular, né, que é 1,25, dividido pela hipotenusa, que é o D, né, na verdade. Seno de 30 vale 1/2, 1 sobre 2. Não tenha pressa, tá? Pode fazer do seu jeito aí. Se você multiplicar cruzado, vai ficar D é igual a 2,5 metros. Agora você calculou a hipotenusa e terminou a questão. O D vale 2,5 metros. Tá bom? Maravilha. Próxima. A que altura deve-se elevar um corpo para que sua energia potencial aumente em uma quantidade igual à energia que teria se deslocando com a velocidade de 20 metros por segundo? Parece confusa essa. Na verdade, parece não, é um pouco confusa, né? Porque ela, enfim, não traz uma situação real. Mas ele fala o seguinte, ele quer saber a que altura. Pronto, então tem que calcular a altura. Para que sua energia potencial aumente em uma quantidade igual à energia que teria se deslocando com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu tenho que calcular a energia cinética de 20 metros por segundo. mv² sobre 2. A energia cinética vai ser m, que eu não sei quanto é, 20² sobre 2, isso aqui vai dar energia cinética, igual a 400m sobre 2. Então, dá 200m. 200m. E a pergunta é, qual é a altura que eu tenho que ter para alcançar essa energia? Então, agora, qual é a altura? A energia potencial gravitacional. Na mgh? Boa. Só que a gente não está querendo igualar esse mgh justamente a esse 200m aqui?
Posso cortar as massas aqui. Passa esse G dividindo. Vai ficar H é 200 dividido por G. H é igual a gravidade é 10, então bota aqui. 20 sobre 1, que dá 20 metros. Então, respondendo essa pergunta um pouco confusa. Para que um corpo aumente uma quantidade igual à energia que teria se deslocando com a velocidade de 20 metros por segundo, você tem que elevar o corpo a uma altura de 20 metros. Beleza? Próxima. Exercício 5. Esse vídeo vai ficar bem longo. Uma mola de constante K está pendurada verticalmente. Um bloco de massa M é amarrado à extremidade da mola sem deformá-la e é deixado cair a partir do repouso. Determine a máxima distância que o bloco cai antes de começar a se mover para cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o chão aqui e eu vou construir esse problema de um jeito proposital. Aqui, eu vou colocar, na verdade eu vou ter que desenhar duas coisas. Aqui é a mola pura. E aqui é a mola na hora que eu coloquei o bloco. Beleza. Imediatamente depois que eu coloquei o bloco, o que vai acontecer? A mola vai puxar para baixo. E aí a mola vai esticar. Então vou ter que desenhar mais uma vez. A mola vai esticar até o ponto onde ela estica o máximo. Vamos supor que seja o máximo aqui, bem pertinho do chão. Depois daqui, o bloco para, velocidade inicial não, final é 0. E o bloco vai começar a fazer o quê? Vai começar a subir depois, né? Deixa eu fazer mais um, não cabe. Ele vai começar a subir. Então, eu tenho que calcular o quê? Ele quer saber a máxima distância que o bloco cai. Então ele quer saber justamente o quanto que a mola estica, o máximo. Aqui, né? Então, olha, no momento aqui, ó, vamos fazer do jeito que a gente sempre fez. Imagina que esse sistema é um sistema conservativo e a energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Qual é a energia mecânica inicial que a gente tem? Bom, a gente não tem energia cinética inicial, mas a gente tem energia potencial inicial. A gente também não tem energia cinética final, mas a gente tem energia potencial final. Cinética inicial, qual é? 0, porque o bloco parte do repouso. Ele é abandonado aqui. Energia potencial inicial. Bom, o bloco, quando ele está imediatamente neste ponto aqui, ele tem só altura, né? Então, ele tem energia mgh. Energia cinética final, ele para também. E energia potencial final. Na hora que ele está aqui, ele não tem mais altura, mas ele... Eita! Mas ele não tem mais altura, mas ele tem o quê? Ele tem energia potencial elástica, que vai puxar a mola para cima, que é kx² sobre 2. Certo? Bom, como ele quer saber o x, o meu objetivo agora é isolar o x. Passa o 2 para lá, passa o 2 para lá, o k para cá, então vai ficar x² é igual a 2mgh dividido por k. Tira a raiz quadrada disso tudo. E é isso. Confesso que eu não me lembro se o gabarito está desse jeito. Eu acho que está desse jeito aqui. Ou se ele está em função da velocidade, né? Porque tem como você colocar em função da velocidade também. Vou pausar aqui para conferir, tá bom? Porque aí se for isso aqui a gente mantém assim. Senão a gente passa para energia cinética. Pessoal, ele faz assim mesmo, só que o gabarito ele coloca, na verdade ele cancela a altura desse lado aqui com o x do outro lado, né? Eu não sei se eu concordo muito bem com isso, mas o que ele faz é basicamente nesse passo aqui, ele coloca mgh, coloca x² sobre 2, ele corta um dos x com isso aqui, depois ele isola o x e aí ele some daqui. Eu vou ficar com o meu gabarito mesmo, tá bom? Não me lembro. Enfim, se quiserem me perguntar na aula, tira dúvidas aí, mas para mim faz mais sentido do jeito que tá. É uma formulação mais completa. Porque o h pode ser igual a x ou pode não ser igual a x, né? Enfim. Tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Uma pessoa se deixa cair desde o alto de um trampolim de altura h. Encontre a razão entre as energias cinética e potencial quando a magnitude de seu deslocamento é h sobre 2. A partir de que deslocamento a energia cinética
excede a energia potencial. Então, são duas perguntas, ó. Primeiro, a primeira pergunta é razão. E a segunda pergunta é, a partir de que deslocamento a energia cinética excede a energia potencial? Então, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Imaginando que esse é um sistema conservativo, então, qual é a pergunta? Como é que eu formulo a pergunta aqui? Quando EC é maior que EP? Tá. Vamos calcular primeira razão, né? Bom, vamos imaginar aqui a situação no topo e no meio, que vai ser inicial e final. Bom, se o sistema for conservativo, a variação da energia mecânica igual a zero. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Energia mecânica inicial, energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Energia cinética final mais energia potencial final. Tá. Energia cinética inicial, zero. Energia potencial inicial, mgh. Energia cinética final, mv² sobre 2. Energia potencial final, tem também. Ele vai estar ali no meio, né? Só que aqui você vai ter um H. Olha, esse H aqui vai ser um H1 e H2. Vamos diferenciar. Ó, o H1 é isso aqui, ó. Opa, H1. E o H2 é na metade. Certo? Tá. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a razão entre a energia potencial gravitacional e energia potencial final. Talvez eu não precise abrir isso aqui. Calma aí, talvez eu possa deixar só assim. Calma aí. Cara, eu vou seguir meu coração e vou fazer isso de maneira algébrica. Eu acho que tinha um jeito mais lógico, mas eu vou seguir meu coração e fazer não algebrismo mesmo, né? Então vamos lá. mgh1 igual a mv² sobre 2 e o mg2h2, a altura 2 ela é metade da altura 1, porque o deslocamento foi de h sobre 2. Então posso colocar isso aqui h1 sobre 2. Se eu passar o mgh1 sobre 2 para o outro lado, né, vai ficar assim, mv² sobre 2 igual a mgh1 menos mgh1 sobre 2. No fundo, isso aqui é 1, ou então, 2 sobre 2 aqui, não, vai confundir vocês. É 1 menos meio. Então, o que eu vou conseguir aqui vai ser que mv² sobre 2 igual a mgh1 sobre 2. E aí ele pede a razão. Essa aqui é a energia cinética final. Essa aqui é a energia potencial final. Ele pede a razão de uma sobre outra, né? Então vai ficar mv² sobre 2. Sobre 2, peraí, vamos fazer bonitinho. mv² sobre 2 dividido por mgh1 sobre 2. Isso aqui, fração de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta aqui, corta o m com m. Vai ficar v² sobre gh1. Nossa, que horroroso. Ficou muito feio isso aqui. Na verdade, o que eu acho que a resposta era só uma razão. Que um era metade do outro. Ai, meu Deus. Deixa eu ver rapidinho. Pessoal, eu aloprei aqui nessa questão, quis abrir, mas a questão ela tinha um truque que era mais fácil do que esperava, né? Que é o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Tá gravando. Boa. Então é o seguinte, o truque na verdade era bastante coisa, né? Nesse ponto, a gente olhando para a situação, a gente via que a energia cinética inicial é zero. Mas a energia potencial aqui não é zero. Cinética final não é zero, isso aqui não é zero. Então eu ficava com isso aqui. Energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Como ele quer a razão, vou ler aqui de novo. Encontra a razão entre as energias cinética e potencial
quando a magnitude é tal. Então ele quer a cinética final e a potencial final. Então se eu dividir os dois lados da equação por energia potencial final, assim, o que ficaria? Energia potencial inicial dividido por energia potencial final igual a energia cinética final dividido por energia potencial final mais 1. Ele quer saber justamente isso aqui, ó. Energia cinética final sobre energia potencial final. Tá, então, beleza, não está pronta a questão ainda, né? Tem que abrir isso aqui. Realmente tem que abrir isso aqui. Mas eu vou passar esse 1 para o outro lado subtraindo, vai ficar assim, vai ficar energia cinética final sobre energia potencial final igual a energia potencial inicial sobre energia potencial final menos 1. Então, energia cinética final. Isso aqui é o que a gente quer saber, né? Só vou repetir. Energia potencial inicial, mgh1. Energia potencial final, mgh2. Só que o H2 não é metade do H1, então vai ficar assim, H1 sobre 2. Posso cortar... vamos com calma, né? Vamos, fração de fração. Conserva a primeira... Antes de eu colocar esse menos 1, deixa eu colocar mais para cá. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é a primeira? mg H1 sobre 1 dividido por mg H1 sobre 2. Então, conserva essa, multiplica pelo inverso dessa. Se eu cortar aqui com aqui, vai ficar 2 sobre 1 menos 1. Então, energia cinética final, energia potencial final, igual a 2 menos 1, que dá 1. Resumindo, na metade, tanto a energia cinética quanto a energia potencial são iguais. E aí a outra questão é, quando que a energia cinética fica maior? Quando ele passar daqui, né? Porque aí vai descompensar. Isso aqui vai começar a ser maior, né? Então, quando o deslocamento é maior do que um H sobre 2. Beleza? Perdão por essa questão, galera. Perdão. Estamos aí no 42,15. Questão número 7. Uma pequena esfera de massa 1 kg é lançada do ponto A indicado na figura, deslizando sobre uma superfície perfeitamente lisa de 1 metro de raio, e depois sobre um plano inclinado igualmente liso, percorrendo 8 metros sobre o plano. Calcule o ângulo da inclinação do plano, sabendo que a velocidade inicial foi de tanto. Tá? Olha só, essa questão é uma questão contrária, né? Geralmente a gente vê a bolinha saindo aqui e dando loop. Essa questão, a bolinha sai daqui e dá o loop, né? Mas ele fala aqui, ele dá a dica perfeita pra gente, né? Ele fala que a superfície é o quê? Perfeitamente lisa. Igualmente lisa. Então, não tem atrito. Se não tem atrito, o sistema ele é o quê? Conservativo. Se é conservativo, a gente resolve do mesmo jeito de todas, que é assim. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Vamos considerar onde o inicial? Aqui. E onde o final? Aqui, quando a bolinha chega lá no topo, bem aqui em cima. Tá. Energia mecânica inicial é energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Energia mecânica final, energia cinética final mais energia potencial final. Energia cinética inicial tem? Tem, porque ele lança a bolinha, né? Então, mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial inicial tem? Tem também, porque ela tem essa altura aqui, ó. Podem ver? E quanto que é? Olha só, quanto que é? Ela é, essa altura é 2 vezes o raio, né? Porque é uma circunferência, então mg2r. Energia cinética final, tem na hora que chega lá em cima? Não, lá em cima para. Ele fala até parar, né? Cadê? Ele percorre 8 metros, então ele para aqui, velocidade final é 0. Energia potencial final, tem? Tem. Aqui, ó, referente a essa altura aqui. Então, altura. Que eu não sei quanto que é, então vou colocar assim, mgh. Vou fazer um negócio agora, que vocês vão querer ficar maluco. Vou cortar as massas. Você fala, pessoal, como é que você corta as 3 massas junto? Seguinte, pessoal. Qual é a condição para a gente cortar coisas numa equação? É que se tenha em todos os membros da equação. Então, por exemplo, matematicamente, se eu tenho assim, 2x, sei lá, não, assim vai dar ruim. Vamos usar com m mesmo. 2m mais m igual a m, sei lá, m mais y. Eu posso cortar aqui? Não.
Porque não são todos os membros que têm um M. Por exemplo, esse membro aqui não tem um M. Então não posso. Mas se todos tiverem, é equivalente a eu colocar ele em evidência. Então eu vou fazer passo a passo o que eu já fiz em cima, que é todos esses dois membros da esquerda aqui, tanto esse quanto esse, eles têm massa. Então eu posso colocar massa em evidência aqui, ó. Meu quadrado sobre 2 mais 2gr igual a mgr. Aí eu posso passar esse m dividindo. Aí se eu passar esse m dividindo, ele vem pra cá, ó. M. Aí agora corta, né? Então, no fundo, quando eu corto tudo de uma vez, eu estou fazendo isso, né? Será que eu deixo? Não. Se você quiser, você pausa aí. Vou te ensinar a ser prático. Beleza, então se eu cortei, o que ficou? Ficou v ao quadrado sobre 2 mais 2gr igual a gh. Posso cortar o g, professor? Claro que não. Aqui não tem g, né? Cadê o g aqui? Não tem. Então não pode. Eu quero encontrar essa altura aqui, ó. Essa altura aqui de vermelhinho. Então eu vou isolar esse h. Eu acho que vocês odeiam quando eu faço isso, mas tudo bem. Eu vou passar o g dividindo, então vai ficar h sozinho. Vai ser v ao quadrado sobre 2g. Como aqui tem dois membros, o g ele tem que dividir os dois membros, né? Então vai ficar mais 2gr sobre g. Agora, faz o quê? Corta o g com g e substitui os valores. H vai ser v ao quadrado dividido por 2g mais 2r. Então vamos lá. Para cá. V ao quadrado, olha, se a velocidade é 2 raiz de 10, então 2 raiz de 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10, mais 2 vezes o raio, que ele fala que o raio da situação é 1 metro de raio, ele fala aqui, né? Então 2 vezes 1 que dá 2. 2 ao quadrado, 4, raiz de 10 ao quadrado, 10, dividido por 2 vezes 10, corta, corta, mais 2. Isso aqui dá 4 sobre 2 dá 2 mais 2, que dá 4. Então, qual é a altura? 4 metros. Acontece que ele fala pra gente, vamos lá. Se aqui é 4 metros e ele fala na situação que o que ele percorre de hipotenusa é 8 metros, vou te mostrar aqui onde ele fala isso. Olha só, ele fala que ele percorre 8 metros sobre o plano. Se eu sei o cateto oposto e a hipotenusa, qual é a relação que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, eu não sei qual é o ângulo, né? Seno de θ vai ser o cateto oposto, que é 4 sobre 8. Se eu simplificar isso aqui, vou fazer devagar. 4 sobre 8 é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Opa, professor, eu já vi isso. Qual é o ângulo que o seno desse ângulo dá meio? Pausa aí o vídeo e tenta responder isso aí. Qual é o ângulo que o seno daquele ângulo dá meio? Se precisar, você faz devagar, passo a passo. Você vai descobrir que o θ é igual a 30 graus. Beleza? Boa. Próxima questão, questão 8. Exercício 8. Se o bloco é abandonado em A, determine sua velocidade ao passar pelo ponto B. Tá bom? Então, vamos lá. Ele não falou, mas nessa situação, se não tem atrito, é porque o sistema ele é conservativo. Então, conservativo. Vocês estão entendendo por que eu falei para vocês em sala? Que todas as questões são iguais. Tipo, o princípio de funcionamento é igual. Então, vamos lá. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Energia cinética final mais energia potencial final. Vou tomar uma água. Vamos lá. O bloco é abandonado. Energia cinética inicial, 0. Tem energia potencial? Tem. Gravitacional, por conta da altura que ele tem aqui, ó. Então, m vezes g vezes a altura que ele fala que é 3r. Energia cinética final? Tem. Tem. É o que você quer calcular. A velocidade, né? Vou até marcar assim, vb ao quadrado sobre 2. E energia potencial final? Tem. Tem também, porque ele também, quando ele chegar... É um bloco? É, um bloquinho. Ele vai ter essa altura aqui também, ó. Na verdade, essa altura, ela é exatamente o quê? R, né? É o raio. É o raio da circunferência, né?
Então eu vou colocar aqui mgr. Se você prestou atenção na resolução da questão, todos os membros têm massa, então posso cortar. E eu quero calcular o VB. Se eu quero calcular este termo, tudo que está atrapalhando eu vou passar para o outro lado, mas vamos fazer isso devagar. Então, esse aqui vai ficar 3gr desse lado, igual a VB ao quadrado sobre 2, mais gr. Passo o gr para o outro lado, vai ficar VB ao quadrado sobre 2, igual a 3gr menos gr. Se eu passar esse 2 multiplicando, vai ficar assim, ó. 2 multiplicando aqui. Beleza. E para tirar o 10 aqui, só tira a raiz quadrada aqui, ó. Tá, poxa. Professor, foi muito rápido. Pausa aí, vê de novo. Só fiz manipulação matemática. Então, isso aqui vai ficar VB, vai ser raiz quadrada. 3gr menos gr dá 2gr. Multiplicado por 2, que dá 4gr. Vocês ficam malucos quando eu resolvo assim. 4gr, posso tirar o 4 da raiz, né? Vai ficar 2 raiz de gr. Pronto, agora eu posso substituir os valores. Quanto que vale o g? O g vale 10, que é a gravidade. E o raio, ele fala no problema que é... Ele fala que é 10 centímetros. Só que a gente não pode usar centímetros. Então, 0,1 metro, né? 10 vezes 0,1 dá 1. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 1. 2 raiz de 1, que dá 2 metros. Ou 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo, né? Que é a velocidade. Então, essa é a velocidade que ele passa pelo ponto B. Beleza? Deixa eu copiar isso aqui pra cá. Para não roubar o espaço da outra questão ali. Boa. Exercício número 9. Uma força constante em módulo e direção atua sobre um bloco de massa m igual a 4, como mostrado na figura. Se o bloco parte do repouso em A e passa por B com VB igual a 10, encontre o módulo da força de atrito. Olha, essa primeira questão que a energia não é deixada livre. Então, você tem acréscimo de energia. Se você tem acréscimo de energia, a energia ela não é, o sistema ele não é o quê? Conservativo. Ele é não conservativo. Finalmente, professor, chegou um sistema não conservativo. No sistema não conservativo, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho da força. Ou das forças, né? Que é o caso dessa situação. Então, olha só. Vamos lá. Variação da energia mecânica, agora a gente vai ter que fazer com mais calma. Variação é energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Tudo isso igual ao trabalho da força. Só que nessa situação, você vai ter duas forças que vão estar meio que interferindo na energia do sistema. Que é a força de atrito e a força externa que o cara faz. Então, eu vou colocar trabalho da força mais trabalho da força de atrito. Porque são duas forças, tá bom? Tá, então vamos lá. Energia mecânica final é energia cinética final mais energia potencial final menos energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a trabalho da força. Trabalho de uma força, ele fala aí, né? Como é que a gente calcula mesmo, galera? FD cosseno θ. Opa, professor, surge o trabalho aí de novo. Sim. E da força de atrito também F, só que eu vou colocar FAT D cosseno θ. Tá, vamos com calma. Vamos fazer uma análise aqui. O bloco parte do repouso. E ele chega no VB com velocidade. Então, ele tem velocidade aqui. Ele tem energia cinética final? Tem. Porque ele tem velocidade, né? mVB ao quadrado sobre 2. Energia potencial final? Não, nenhuma, né? Não tem altura, não tem elástico, não tem nada. Menos energia cinética inicial. Ele parte do repouso, então não tem. Então, 0. Só que, ó, vou colocar assim. Energia potencial inicial. Ele tem? Também não. Então, 0. Tá, então esse aqui 0 mais 0 dá 0. Vou deixar assim como 0. Força. Ele tem uma força que ele aplica. Ó, essa aqui é a força que ele aplica. Ele fala aqui pra nós que essa força é de quanto? 50 newtons. Não. Calma aí. Vamos... Não, a gente vai ter que abrir isso aqui. Tá. Eu vou só fazer assim. FD cosseno θ mais FAT D cosseno θ. Cosseno alfa, tá? Eu vou trocar a letra aqui porque é um ângulo diferente.
para poder agora já substituir os valores, tá? Porque agora eu já vi que eu vou ter que substituir os valores todos. Porque se eu fizer isso aqui só com letras, vocês vão ficar malucos, sério. Vocês vão fritar a cabeça. Por mais que dê pra fazer. Mas tudo bem, vamos substituir os valores para doer menos. Então, ó. Massa do bloco, 4 kg. Velocidade no ponto B, 10 ao quadrado sobre 2. Posso simplificar isso aqui? Posso. 4 sobre 2 dá 2. Vezes 10 ao quadrado dá 200. Então, isso aqui dá 200. Mais 0, que é 200 é igual a mais 0 é a mesma coisa que 200. A força que ele aplica, quanto que é? Essa aqui é a força que ele aplica, tá? 50. O deslocamento, se você olhar aqui embaixo, é 10. E o ângulo entre a força e o deslocamento, repara aqui, ó. Entre a força e o deslocamento é 16. E aí ele fala que o cosseno de 16 vale 24 sobre 25. Vou fazer uma coisa aqui, já já. Força de atrito é o que eu quero calcular. Deslocamento 10. Cosseno entre a força de atrito e o deslocamento. Galera, o deslocamento, claramente, vou fazer de vermelho aqui, ele está para cá. E a força de atrito está para onde? Para cá, né? Lembra que ela é contrária ao movimento? Opa, sentido oposto. Cosseno de 180 dá quanto? Menos 1. Vou deixar bem de vermelho aqui. Então, ó, só substituindo as coisas aqui, a questão vai sair. Então, ó, 200 igual a 50 vezes 10. Antes de eu fazer isso aqui, vamos simplificar. 25 e 50 dá para simplificar, fica 2. 2 vezes 10, 20. Vezes 24, menos 10 fat. 20 vezes 24 dá 480. Então, vai ficar 200 igual a 480 menos 10 fat. Vem para cá. Passa o 10 fat para o outro lado e o 200 para esse lado, vai ficar assim. Vai ficar 10 fat igual a 480 menos 200. 10 fat igual a 280. Corta um 0 com 0. Fat é igual a 28 newtons. Então, a força de atrito é essa aqui. Questão difícil essa aqui, tá bom, galera? Boa. Estamos chegando ao fim, com a graça de Deus. Exercício número 10. 10. Se a esfera de 2 kg é lançada... exercício 10. Se a esfera de 2 kg é lançada na posição A, com uma velocidade de 15 metros por segundo, determine o módulo da força de reação na superfície quando a esfera lisa passar por B. Então, ó, ele quer saber qual é a reação. Galera, a força de reação vai ser a força que o chão faz na bolinha. O nome dessa força de reação que o chão faz na bolinha é a força o quê? Normal. Então, no fundo, o que ele quer calcular nessa situação? Força normal. Então, agora eu vou ter que misturar a força normal, ou conteúdo de forças, com energia. Como que a gente calcula a força normal? Bom, quando a bolinha está nesse ponto aqui, provavelmente ela tem uma velocidade para cá, mas ela está girando, então ela vai ter uma normal que ela aplica aqui, e a normal vai ser igual ao quê? A força centrípeta. Então, ó, vocês viram isso com o Vinícius lá. Normal, peraí, deixa eu fazer na ordem certa. Força centrípeta é igual a normal. A força centrípeta é mv² sobre r. E normal que você quer calcular. Eu sei a massa? Sei o raio? Sei. Eu não sei a velocidade que ele passa lá. E é aqui que a gente vai aplicar energia para calcular a velocidade que ela passa lá. Bom, é um sistema conservativo, então a gente começa aqui. Delta, deixa eu colocar aqui conservativo. Então, delta energia mecânica igual a 0. Energia mecânica final, inicial igual a energia mecânica final. Vamos lá, energia mecânica cinética inicial, mais energia potencial inicial, igual a energia cinética final, mais energia potencial final. Energia cinética inicial, tem, mv² sobre 2. Energia potencial inicial, tem? Não, porque não tem altura. Energia cinética final, tem? Então, vamos colocar assim, mvb ao quadrado sobre 2. Energia potencial final, tem, porque tem essa altura aqui, né? Que é o raio aqui, né? Então, vai ser mais mgr. Posso cortar as massas de todo mundo, já te expliquei por quê.
meu objetivo vai ser calcular o VB, né? Então, o que eu vou fazer? Vai ficar V ao quadrado, isso aqui é o VA. V ao quadrado sobre 2 igual a VB quadrado sobre 2 mais GR. Tu multiplica os dois lados da equação por 2, aí vai ficar assim, vai ficar 2VA ao quadrado sobre 2, 2VB ao quadrado sobre 2 mais 2GR. Para que eu fiz isso? Para poder cortar esse 2 com isso aqui, ó. Então, fica VA ao quadrado igual a VB ao quadrado mais 2GR. Só que eu quero calcular o VB, né? Então, eu passo esse 2GR para o outro lado da equação. Então, vai ficar assim. VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado menos 2GR. Então, VB ao quadrado. Vamos deixar ele como VB ao quadrado mesmo. VA ao quadrado, ele fala no sistema aqui, na situação, que é 15 metros por segundo. Então, vai ficar 15 ao quadrado, que dá 225, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o raio do giro, que é aqui, 5 metros. 5 metros. 10 vezes 5, 50 vezes 2, 100. VB vai ser, VB ao quadrado vai dar 225, menos 100. VB ao quadrado igual a 125. Pô, professor, não sei a raiz de 125. 5 raiz de 10, sei lá. Mas, ó, deixa isso aqui assim, porque o que você precisa para resolver a questão é justamente o VB ao quadrado. Então, a massa, vamos substituir tudo aqui agora, vai ficar normal igual a massa, que é 2. VB ao quadrado, a gente já tem a resposta pronta, né? 125 sobre o raio, que é 5. 125 simplifica com 5 e dá 25. Normal igual a 2 vezes 25, que dá 50 newtons. Essa aí é a resolução da 10. Sistema conservativo também. Para fechar a nossa lista e o nosso vídeo de mais de 1 hora, último exercício, exercício número 11. Exercício 11. A descida de uma pirâmide pode ser idealizada de inúmeras maneiras. Uma delas é ilustrada na figura a seguir, em que um bloco de 2 kg a uma altura HA de 36 metros de uma rampa é solto do repouso. No instante A, em uma região sem atrito. Ao chegar à parte baixa, em instante B, o bloco entra em uma região com atrito e finalmente para no instante C. Considerando μ igual a 0,8, gravidade igual a 10, determine a distância dBc que o bloco percorre em metros até parar. Então, ó. Tem como fazer essa questão por forças, tá bom? Mas eu não vou fazer. Na verdade, eu vou fazer por energia, tá bom? Vamos lá fazer essa questão por energia. Se eu estiver animado, eu faço ela por forças no finalzinho. Vamos lá. Esse sistema é um sistema conservativo ou não conservativo? Não conservativo, porque ele tem atrito. Então, a gente começa a questão assim. Eu vou começar por aqui. Ele é não conservativo. Então, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho da força. E a força aqui é só de atrito, tá? Não é igual àquele outro caso. Então, vamos abrir isso aqui daquele jeito. Variação da energia mecânica é energia mecânica final menos energia mecânica inicial, igual ao trabalho da força. Energia mecânica final é energia cinética final mais energia potencial final. Tudo isso menos a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, igual ao trabalho da força, que é F vezes D, que é Fat, né, vezes D. Fat vezes D, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá. Vamos lá. Vamos considerar o que sendo inicial e final. Inicial vai ser isso aqui. Final vai ser isso aqui. Tá. Energia cinética final tem? Não, ele para. Energia potencial final tem? Não, ele não tem altura. Energia cinética inicial tem? Não, ele parte do repouso. Energia potencial inicial tem? Tem. Aqui, ó. Conta dessa altura aqui, HA. Então vai ficar mgH. Força de atrito μ vezes a normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Galera, o deslocamento do negócio tá para cá e a força de atrito vai estar para cá, né?
Logo, sentidos opostos, trabalho negativo. Então, aqui dá menos 1. Então, se a gente trouxer para cá, a gente vai ver isso aqui. Aqui você tem um menos, que você tem que distribuir ele aqui. Então, vai ficar menos mgha igual a menos mi vezes a normal vezes o deslocamento. A distância, né? Acontece que tem menos dos dois lados, então eu posso cortar esse menos aqui, né? Basicamente, multiplicar os dois lados por menos 1. Tá, eu tenho mgha. Só que, galera, num plano horizontal, eu tenho peso para baixo e normal para cima. E a normal é igual ao peso, certo? Então, se eu tenho normal aqui num plano inclinado, eu posso dizer que essa normal aqui é igual a quem? mg. Opa, se é igual a mg, eu vou fazer até de preto aqui. mg. Se é mg, eu posso cortar mg desse lado com mg desse lado. Vai ficar o quê? HA igual a mi, o n já foi embora, né? Vezes d. Como eu quero calcular deslocamento é a altura A dividido por mi. A altura é 36 e o mi é 0,8. Logo, o deslocamento vai ser 360 sobre 8, 180 sobre 4, 90 sobre 2, igual a 45 metros. Beleza? Boa. Vamos lá. Eu estou um pouquinho animado. Como que faz, professor, essa questão sem ser por energia, com forças? Bom, você teria que fazer o seguinte. Você teria que calcular a velocidade que esse bloco chega aqui embaixo. Tem como? Tem. Olha, acontece que daqui até aqui, você tem um sistema conservativo. Então, conservativo até ali. Então, eu poderia começar fazendo assim. Variação da energia mecânica, vou fazer assim. Igual a zero. Então, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Então, energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Beleza. Lembrando que agora eu vou considerar inicial e final aqui. Eu vou fazer até de outras cores. 1 e 2. Energia cinética inicial. Tem? Não. Energia potencial inicial. Tem? Tem. mgh. HA, né? Tem energia cinética final? Tem, com certeza. mv ao quadrado sobre 2. Tem energia potencial? Não. Corta as massas. Multiplico 2, vai ficar v ao quadrado igual a 2gh. V vai ser raiz quadrada disso, 2gh. Vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 10, vezes a altura que é 36. Isso aqui vai ficar 2 vezes 10, 20 vezes 36, dá 7, raiz de 720. Tá. Qual é a relevância disso aqui? Beleza, agora eu sei a velocidade que ele chegou até aqui. Esse VB aqui que ele está chamando é essa raiz de 720. Galera, o que vai acontecer aqui nesse intervalo? Vai acontecer um movimento retilíneo uniformemente variado. Onde quem é que desacelera? É a força de atrito. Então, eu sei o tempo que acontece? Não. Então, eu posso usar a equação de Torricelli. Que seria assim, v ao quadrado v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Só que você não sabe a aceleração ainda. Então, a gente, antes de resolver o Torricelli e acabar a questão, calcular o ΔS, né, que é a resposta da questão, a gente precisa calcular qual é a desaceleração. E aí você vai para a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vou fazer de azul. Qual é a única força resultante que está atuando no bloco no eixo da aceleração, né? No eixo horizontal aqui, nesse eixo aqui? É a força de atrito. Então vai ficar Φ igual a massa vezes aceleração. Qual é a força de atrito? Mi vezes a normal. Massa igual a massa vezes aceleração. Como eu quero calcular a aceleração? Estou fazendo bem bagunçado. Mi vezes a normal dividido por massa. Só que a normal não é mg, então mi vezes mg sobre m corta. A aceleração vai ser mi vezes g. Mi é 0,8 vezes g dá 8 metros por segundo ao quadrado. Só que como é uma desaceleração, a gente coloca aqui negativo, né? Porque vai estar freando. Na verdade, pode deixar... É, esse mesmo. Tá. Então, agora, v ao quadrado, que é a velocidade final quando para é 0. Velocidade inicial, não é raiz de 720 ao quadrado? Vai dar justamente 720. Mais 2 vezes menos 8. Vezes ΔS. Então,
vai ficar 0 igual a 720 menos 16 ΔS. Então, 16 ΔS igual a 720. Logo, ΔS é igual a 720 sobre 16, que é a mesma coisa que 360 sobre 8, que é a mesma coisa que 180 sobre 4, a mesma coisa que 90 sobre 2, a mesma coisa que 45 metros. Essa é uma maneira alternativa de fazer essa questão. Tá bom? Pessoal, então tá aqui a nossa revisão. Espero que gostem. Eu vou passar aqui... Não vou passar não, eu vou colocar esse documento nos comentários, tá bom? Para que você possa acessar e estudar. Deixa eu voltar para minha cara aqui. Pessoal, bons estudos. Vídeo longo, mas eu agradeço aí quem ficou até o final. Estudem, contem comigo, no que eu puder ajudá-los, estou aí, tá bom? Galera, forte abraço. Vou dar um sorrisão aí para fechar o vídeo.